No vídeo de hoje, Os Magos à Procura de Cristo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, em dezembro de 1963. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nem sempre o termo mago deve ter a mesma aplicação de adivinho ou feiticeiro, ainda que na maioria dos casos a Bíblia lhe conceda este sentido. Em tempos antigos, existiu entre os medos e persas uma classe religiosa cujos chefes eram intitulados de magos. Seu sistema religioso consistia em prestar culto a Deus, representando-o por meio do fogo. Acreditamos que o seu título de mago teria significação equidistante ao de feiticeiro, mas seria em consideração ao seu ofício religioso e inteligência superior ao povo comum. Caldas Aulete fornece-nos também a seguinte definição: sábio, perito no culto da religião. No tempo de Nabucodonosor, existiam em Babilônia uns magos que foram incluídos como os adivinhos e feiticeiros, Daniel 2:2. Não duvidamos de serem até parentes de Abraão, pois eram de Ur dos caldeus. No entanto, do seu meio saiu a Abraão por revelação divina. Se os sábios ou sacerdotes da Pérsia se dedicavam ao estudo dos astros, não devem, por isso, ser considerados feiticeiros. Eles, com melhor razão, poderiam ser chamados astrônomos e não astrólogos. A astrologia é a suposta ciência de adivinhar por meio dos astros. A astronomia é a ciência que ensina a posição relativa dos astros, verificando com exatidão as leis do seu movimento. A astrologia teve sua origem na Caldeia e não na Pérsia. Podemos defender os magos descritos por Mateus, afirmando que não eram adivinhos nem feiticeiros. Que eram, então? Eram sábios que estudavam os astros, observando cuidadosamente o seu movimento. Por eles se guiarem por uma estrela para irem em procura de Jesus, não significa que fossem astrólogos. Atrevida e demoniacamente, as falsas testemunhas de Jeová dizem que eles foram a Jesus guiados por Deus. Vejamos o seu disparate sem nexo. O primeiro contato que o menino Jesus teve com a religião do mundo foi ao ser ele visitado pelos magos ou astrólogos das religiões orientais, e isto logo conduziu a um atentado de morte contra a sua vida pela semente da serpente. Estes magos ou astrólogos não foram enviados pelo Deus Altíssimo. Por isso, Deus não notificou a estes magos ou astrólogos observadores dos astros que seu filho nascera na terra, servindo assim o propósito da serpente. Além disto, a sua estrela não os conduziu diretamente a Belém. Do livro Que tem feito a religião pela humanidade, páginas 228 e 229. Nós que estudamos a Bíblia com o alvo de compreendê-la e tirarmos proveito para a nossa vida espiritual, não nos iludimos com as mistificações e falsificações que espalham contra a verdade nela contida. Perguntamos agora: quem é mais digno de confiança e crédito? Os pretensos testemunhas de Jeová que não admitem a personalidade do Espírito Santo? Que só este fato os capacita para inventarem mentira? Ou Mateus, que foi testemunha ocular de Jesus, tendo-o acompanhado pessoalmente, recebendo suas instruções e depois o batismo no Espírito Santo? Bem, o relato de Mateus é o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia,
em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua, entre parênteses, de Jesus, estrela do Oriente, e viemos para adorá-lo. Com isto, os esclarecimentos dados pelos principais sacerdotes e escribas sobre a afirmação das Escrituras quanto ao enlace em que Jesus havia de nascer, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Mateus 2, 1-2, 7 e 9. Os mentirosos afirmam, como lemos no seu livro, que a estrela não conduziu os magos diretamente até Belém. Mateus declara que ela os precedeu, isto é, ia na frente deles até que parou sobre onde estava o menino. Quem não compreende a expressão sobre onde estava o menino, ora, o menino Jesus estava na terra. A estrela estava girando no céu e parou em posição vertical sobre Jesus. Quanto à tentativa de Herodes para matar Jesus, os magos não foram os promotores de tal intento. Isso, de qualquer maneira, Herodes o faria. Mesmo que os magos não tivessem informado do nascimento de Jesus, Herodes não poderia ignorar o fato por todo o tempo. Outros sim. Os magos terem se dirigido a Herodes pedindo informação do local em que estava Jesus, não há nada de estranho. Isso é mais uma prova de que eram adivinhões, apenas conheciam o giro da ordem planetária. A estrela descia guiando, mas ainda que estivessem nos territórios, pois Jerusalém era a capital, não tinham chegado ao local exato. Se eles que vinham de tão longe sabiam que o menino tinha nascido, atribuíam que em Jerusalém o fato não podia ser ignorado. Nada mais natural se dirigirem a uma pessoa de confiança para dela obterem a plena certeza. Julgaram que, sendo Herodes a principal autoridade, seria essa pessoa. Por outro lado, não deixa de ter sido o propósito de Deus para demonstrar que, enquanto os gentios, os magos eram gentios, viviam ansiosos para terem encontro com Jesus, os judeus da sua própria linhagem e de sua nação, como Herodes e Hera, estavam em completo descuido, em total ignorância. Os principais sacerdotes e escribas sabiam pelas Escrituras que Jesus havia de nascer em Belém, mas Jesus nasceu e eles não souberam. Estavam tão desinteressados pelo Salvador que nem ao menos acompanharam os magos. A dúvida e a frieza espiritual não os fez mover-se do lugar em que estavam. Quantos não continuam em dúvida no tocante à segunda vinda de Jesus? Mesmo que admitamos a hipótese de que esses magos eram astrólogos, adivinhos e feiticeiros, o que achamos impossível, concluímos que todas as raças pertencem a Deus por direito de criação, manutenção e preservação. A sua vontade não é que alguém seja conduzido à perdição. Deus jamais rejeita quem abre o seu coração para servi-lo. Se os medos e persas prestavam sua adoração a Deus, representando-o pelo fogo, e porque não tinham recebido a revelação divina, como a receberam Abraão, Moisés e outros, se todos os povos pertencem a Deus, porque Deus não poderia se revelar à pessoa de outras raças, a exemplo dos acima citados? Deus, quando mandou seu Filho ao mundo, foi para salvar a quantos nele creem. Portanto, se esses magos, em algum tempo, foram presa de Satanás, Deus os libertou de maneira maravilhosa, enviando-lhes uma estrela para guiá-los
até encontrar o Salvador. Os anunciadores do Evangelho servem de estrelas para guiarem os pecadores a Cristo. Havemos de considerar que aqueles magos eram tão estimados por Deus que suas dádivas não foram rejeitadas, mas aceitas agradavelmente. Mateus 2:11. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.